Você sabe por que volta o desejo de falar um palavrão de algo que não edifica? Porque a sujeira não foi retirada completamente. Porque não houve a purificação. Meu querido, é imprescindível que nós peguemos os nossos maus caminhos e o queimemos para sempre. Se for para ter se for para ter outra estátua no templo do Senhor, vão ter que fazer de novo, porque essa sujeira, enquanto ela estiver no meu reinado, ela vai deixar de existir. Hoje é tempo de você falar: Senhor, essa atitude, essa sujeira, não é tempo só de deixar de fazer, mas é tempo de apagá-la, cancelá-la da minha vida de uma vez por todas. Destruí-la. Botar fogo num campo e levar para outro. Segunda atitude dele foi purificação. E foi uma purificação bem feita. Você sabe qual é o nosso problema? Nós fazemos purificação mal feita. É preciso permitir, não que o Espírito Santo guarde, mas que o Espírito Santo retire do nosso coração. A terceira coisa que o rei fez, que é interessante, depois da leitura do livro, está em 2 Reis, capítulo 23, versículo 21, diz assim: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito nesse livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Nunca houve outra Páscoa igual àquela. Você sabe o que o rei fez? É preciso retomar os caminhos antigos. A Páscoa foi ordenada ao povo aonde? Quando eles estavam saindo do Egito, vocês lembram? Lá atrás, coisa que já tinha ficado para trás há muito tempo. Coisa que o avô dele não fazia, que o pai não fazia, e que era uma festa importante, estava no livro. E ele fez questão de retomar os caminhos antigos. Meus queridos, nunca na história humana a igreja precisou tanto de retomar os caminhos antigos como nós estamos precisando agora. Coisas que ficaram para trás. Casamento, aliança eterna, honrar pai e mãe, honrar os mais velhos, pedir bênção quando você vê seu pai e sua mãe. Quer caminho mais antigo que esse? É do tempo ronca. Virgindade, esse não é caminho antigo não, esse é caminho pré-histórico. Virgindade, se guardar, se reservar para o casamento, retomar os caminhos antigos de Deus para a nossa atualidade. Meus filhos, nunca foi tão difícil, nunca se separou tanto, o casamento nunca teve tão pequeno valor quanto tem hoje. Nunca os jovens perderam a virgindade fora do casamento como estão perdendo agora. Nunca a desonra entre pais e filhos foi tão grande como acontece hoje. Meus queridos, nós precisamos retomar os caminhos antigos do Senhor que estão neste livro, para que a nossa família seja santa, para que nós sejamos povo separado do Senhor, para que nós façamos parte do povo de Deus. E para retomar esses caminhos antigos, você vai ter que quebrar muito dogma. Você vai ter que lutar muito. Você acha que era fácil para o rei Josias fazer uma festa que o povo nunca tinha visto? Celebrar algo que eles não conheciam? Mas ele celebrou de maneira tão espetacular que nunca houve uma festa igual aquela. Restaurar as veredas antigas. Restaurar os caminhos antigos. Então, meus queridos, teve 3 coisas que o rei, que este livro promoveu na vida desse rei: aliança, purificação e voltar aos caminhos antigos. Este livro precisa fazer isso na sua vida. Você precisa ser um antes desse livro e outro depois dele. Você precisa ser um antes daquele que este livro apresenta, que é Jesus, e ser outro depois dele.
O rei mudou, gente. Antes do livro ele era um arruma a casa. Depois do livro, eu sou a casa. Antes do livro, vamos fazer uns pequenos ajustes. Depois do livro, ele conserta tudo que está errado. Antes do livro, não temia ao Senhor. Depois do livro, seu coração se encheu de temor. Antes do livro, mudar de fora para dentro. Depois do livro, mudar de dentro para fora. Antes do livro, conhecer Deus pela boca de outras pessoas. Depois do livro, se envolver e conhecer pessoalmente a Deus. É isso que este livro precisa causar em sua vida. 2 Reis, capítulo 23, versículo 24. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro rei igual. E sabe o que mudou a vida desse rei? Não foi palavra de ninguém, não foi pai, não foi mãe. Foi a simples leitura desse livro. Esse livro tem poder, gente? Esse livro tem poder? Este livro tem poder. Ele precisa transformar a sua vida por completo. Tem determinadas coisas de pessoas que leram nesse livro quando se converteram, que estão aqui hoje, já se esqueceram delas, não fazem mais questão delas. É tempo de reviver isso, meu querido. É tempo de reviver isso. A Bíblia fala que nunca houve um rei antes dele. Vocês viram que interessante? E Davi? Quando ele fala antes dele, fala na questão da conversão. Vocês viram aí? Está escrito assim, vou ver se está escrito igual está no meu. Antes dele não, versículo 25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Na questão da conversão, porque Davi já era convertido, mas na questão da conversão nunca houve um rei, antes e depois, que se convertesse ao Senhor, como esse rei se converteu. Não houve pregação de ninguém, não houve influência de pai e mãe, não houve influência de avô, foi tudo pela leitura de um livro. Nós precisamos permitir que esse livro mude a nossa história. Nós estamos falando de um rei que estava condenado a morrer sem ter feito nada, sofrendo assim como o pai e o avô. Mas não, nós estamos falando de um rei que se converteu ao Senhor através das palavras deste livro. E é isso que o Senhor quer fazer no seu coração. É isso que essa palavra quer fazer no seu coração. Não de ficar olhando, lendo e achar bonito e agradável, mas de ela ter um poder de fazer você ser outro depois dela. Você nunca mais seja aquele que você foi um dia. Amém, igreja? Podem se sentar, Deus abençoe vocês.